Olá pessoal, estou aqui de volta. Hoje a gente vai aprender a utilizar o Típico Administrator. Vamos aprender a definir as variáveis globais nossas no projeto para a gente conseguir alterar esses valores em momento de deploy. A gente vai também ali no Designer fazer a criação do gerar o nosso EAR, tá pessoal? Então vamos lá. Reopen. Aqui, pessoal, a gente vai criar uma nova pasta. Packages. Seus pacotes. Nesses pacotes, a gente vai incluir o nosso Enterprise Archive, que é o nosso EAR. Aqui ele já está na pasta do usuário, mas para facilitar, eu vou colocar no desktop. Beleza. Defino o caminho no qual vai ser gerado o EAR, tá? Entrando no nosso pacote, pessoal, a gente vai definir os nossos processos, tá? No qual a gente vai incluir o nosso serviço. Aqui a gente vai colocar membro services. Um serviço de membros. E dentro do nosso pacote, pessoal, a gente precisa só selecionar o nosso agente. Então a gente vai selecionar aqui o membro service, que é o nosso service agent. Beleza, pessoal? Selecionando, ele já traz as dependências do projeto. Nesse caso, os 3 subprocessos que implementam os 3 métodos, as 3 operações do nosso web service. Beleza, salvei. Só isso aqui, pessoal, já é suficiente para a gente conseguir fazer o nosso EAR, tá? Porém, a gente vai definir as nossas global variables, as nossas variáveis globais do nosso projeto, que vão ser utilizadas para alterar alguns valores no momento do deploy, tá, pessoal? Para não precisar abrir o projeto, editar os valores e fazer um novo deploy, entendeu? Então, vamos incluir aqui. A gente tem algumas variáveis relacionadas a, vou colocar aqui, serviço, tá? A estrutura aqui também é o que você achar mais intuitivo para o projeto, tá? Eu vou colocar aqui uma outra pastinha, colocando a nossa implementação SOAP. Nesse SOAP, eu vou colocar 2 campos principais. O nosso host, inicialmente, com valor padrão vai ficar localhost, e a nossa porta, que no caso eu definido lá inicialmente como 8.000, se não me engano. Beleza. Vamos alterar primeiro esses 2 valores e a gente vai elencando ali os demais que vai ser necessário para compor esse projeto, tá? No SOAP aqui, a gente vem aqui, apaga. A gente pode vir aqui na global e só arrastar e pronto, pessoal. Aqui no campo, alguns campos específicos como porta, password, ele vai ter esse globinho aqui simbolizando que é para você mudar para uma variável global. Aí você clica no globinho, ele vai ativar o campo e aí você consegue fazer um mapeamento, tá, pessoal? Se você não clicar no globinho, na hora que você arrastar ele não vai funcionar, beleza? Então o nosso host porta do nosso serviço, ele já está em uma variável global, a gente já consegue alterar em momento de deploy. A gente vai criar aqui também, no nosso serviço, uma pastinha JDBC.
que é nossos dados de banco, no qual a gente vai ter três principais. Host, porta e database. Assim, pessoal, você pode dividir ali no host, porta, database e tudo mais, tá? Mas você pode também deixar um único parâmetro como o connection string inteiro, tá, pessoal? Não tem diferença. Eu vou fazer dessa forma para você aprender como mapear vários parâmetros em um único campo, tá? Então, a gente vai aqui no JDBC, connection. Aqui a gente tem um string no qual a gente tem vários parâmetros, tá? O que eu faço geralmente? A gente seleciona, apaga, deixa o cursor exatamente aonde vai ser inserido a variável, tá? E a gente pega o parâmetro lá, host, e arrasta, tá? Ele inseriu a variável bem nesse local que o cursor estava. A gente vai fazer a mesma coisa com a porta e a mesma coisa com o database name. Tá, pessoal? Eu não defini os valores ainda, mas também não importa, tá? Nesse momento. Ainda a gente tem dois outros campos a ser mapeados, que é o usuário e o password. Vamos editar aqui novamente. Adicionar as duas que faltam. User. E o password. Faltou o W. Nesse caso, pessoal, o valor porta, ele pode ser um number, tá? Como ele está no contexto de um string ali, na realidade, nesse cenário não importa, ele pode ser string mesmo, tá? Devido a ele estar compondo uma string e não um campo exatamente numérico, tá? Se, que nem no caso da porta, que o campo é numérico, lá no mapeamento, é bom a gente deixar como integer, tá? E o password, a gente tem também um campo específico password, tá, pessoal? Então, a gente define ele aqui. Mas a gente pode definir aqui a porta também como inteiro, que não tem problema. Então, vamos definir aí o nosso database, nosso host e a nossa porta do banco de dados. Nosso usuário. E a nossa senha. Pronto. Aí eu vou alterar o nosso usuário e vou alterar nossa senha. Todos os campos, pessoal que tiver o globinho, é obrigatório clicar no globinho para marcar ele. Ele fica sinalizando que está marcado, tá vendo? Ó? É a mesma coisa que colocar o hover aqui, ó. Tá? E a gente puxa o campo password para cá. Fechou, pessoal. Nesse cenário, a gente pode colocar também o JDBC Driver como um parâmetro, para caso você queira mudar o tipo do driver na configuração. Nesse cenário aqui não faz sentido, pessoal, porque nossos objetos é específico para o SQL Server. Então, uma mudança de banco seria necessário uma mudança também na reconfiguração dos objetos JDBC dentro do projeto. Então, não justifica a gente colocar esse parâmetro aqui como uma variável global, tá? Mas se você fizer uma implementação de forma genérica, utilizando o selects, o update ali e as queries funcionar em qualquer banco, você consegue também utilizar isso aqui, tá? Aí você é só pegar esse valor, que é um valor texto, e apagar, colocar lá na variável e vai funcionar, pessoal. Beleza? Aqui a gente salva. A gente vai dar um test connection novamente para validar as configurações. Sucesso, pessoal.
a gente está aqui com as nossas conexões de banco e as nossas, os nossos parâmetros de conexão HTTP para o nosso serviço SOAP aqui já de forma customizável a nível de deploy, beleza? Então com isso aqui, pessoal, não precisa de muita mais coisa também, tá? A gente já pode gerar o nosso pacote. Nosso pacote, ele é composto no nosso EAR de um Share Archive e de um Process Archive, tá? Esse share aqui, em muitas situações, quando você tem algumas bibliotecas, alguns arquivos dependentes que precisam ir com o EAR junto, você vai incluir eles aqui em share, tá? Seja eles jars ou arquivos físicos que precisam existirem fisicamente no servidor, vocês têm que incluir eles aqui, tá? As libs javas que vocês utilizarem, também você precisa incluir aqui no jars para que seja incluído no pacote, tá, pessoal? Como a gente não tem esses cenários, a gente só instancia aqui nosso service agent, ele vai trazer as dependências e pronto, pessoal. A gente só clica no pacote principal, dá um build archive e pronto, gerou nosso EAR. Salvando aqui, minimizando, a gente tem o nosso projeto aqui, tá? Então vamos lá para o nosso típico administrator. Localhost 8080. Essa é a interface do nosso típico administrator, tá? Ele pode ser configurado com vários domínios para você separar logicamente a sua estrutura de serviços, tá? Isso aqui é comum algumas empresas segmentarem serviços por áreas, tipo marketing, RH, que tem uma restrição diferente tanto de usuários e tanto de aplicações ali. Então você pode, no mesmo ambiente, tendo estrutura de hardware para suportar isso aí, a quantidade de serviços também, tá? E o parque ali, se eu tiver bastante recurso para aguentar todos esses serviços, você pode segmentar em domínios e cada domínio eles terem uma quantidade X de máquinas sendo administrada por esse domínio, tá, pessoal? Então aqui eu tenho um domínio único, tá tudo local nessa VM que eu estou trabalhando, tá? Então, usuário e senha. Instalação padrão, admin. Aqui, pessoal, a gente tem o nosso tipo de administrator, a gente tem aqui as configurações de usuário, rules, security, a gente tem os nossos applications, os nossos pacotes que está instalado aqui no servidor e as nossas máquinas que compõem esse domínio. No caso, como é um domínio com uma única máquina, só está a própria máquina aqui incluída no domínio. Mas aqui, geralmente, a gente tem pelo menos 3 máquinas aqui, uma do Tico Administrator e pelo menos mais duas de 2 nossos BWs aí para fazer o balance, para a gente ter alta disponibilidade e conseguir balancear aí a carga do nosso serviço, tá? Geralmente também em uma infraestrutura mais completa e complexa, a gente também tem aí os pacotes de mensageria, o MS, o FTL, tá? O ActiveSpace também para fazer o nosso data grid, para dar performance em fluxos de dados massivos, tá? E distribuídos. E aqui a gente tem as nossas aplicações. Aqui em All Application, pessoal, a gente tem um botãozinho New Application, a gente clica em New Application e a gente vai selecionar lá nosso EAR. Selecionando nosso EAR, só dá um OK. Aqui já vem pré-configurado, você já consegue selecionar a máquina principal no qual vai ser deployado esse serviço e você dá um Save. Pô, Ito, mas como eu altero aquelas variáveis que a gente acabou de configurar lá? Bom, a gente tem 2 níveis de configuração do serviço, tá? O nível global, que é o que a gente acabou de configurar lá no projeto, a gente acessa no pacote. Clicando no pacote, a gente tem a aba Advanced e aqui a gente tem o serviço lá que a gente criou 2 grupos, JDBC e o SOAP aqui, pessoal. Então todos aqueles parâmetros que a gente configurou lá, eles vieram para cá. E aqui a gente consegue colocar qual porta e qual host a gente quiser e apontar para qualquer banco que quiser, entendeu? Então, num ambiente de homologação, a gente configuraria aqui uns dados de homologação e no ambiente de produção com os dados de produção
e é o mesmo pacote, o EAR não muda, é um único pacote que vai ser deployado em 2 ambientes e sem alterar o código-fonte do projeto, tá, pessoal? Pô, Ito, mas se eu subir 2 instâncias desse mesmo serviço nessa máquina? A gente pode fazer isso também, tá? Que no caso aqui, eu vou pegar, o nosso JDBC vai continuar o mesmo, e no caso, o nosso conexão SOAP, ela vai ser para cada instância de serviço. Para a gente mudar isso, pessoal, é bem simples. A gente vem lá nas configurações novamente das nossas variáveis globais, dá um editar aqui. Reparem que a gente tem o checkzinho aqui, ó, a nível de deployment, tá? Então, essas configurações eles vão aparecer a nível de deployment. Se você definir isso aqui, ele vai ser definido de forma geral no projeto, tá, pessoal? E se você marcar as services, você vai conseguir alterar esses valores a nível da instância do serviço. Então, eu posso deixar ambos marcados, mas isso geralmente gera confusão, pessoal. Então, assim, se é na instância do serviço, desmarque o deployment, porque daí não vai ter dúvida, porque daí o que acontece? Você vai configurar aqui e ter uma configuração, uma alteração na instância. Você vai ter imaginado que alterou, mas no final das contas você não alterou. Então, para não ter essa dúvida, e também não ter essas dúvidas para as demais pessoas que vão estar administrando o ambiente, você desmarca aqui as que são específicas para instâncias, tá, pessoal? Ah, eu posso deixar? Pode deixar. O que vai prevalecer é o da instância, caso ela for diferente do padrão, tá? Se ela for diferente do padrão, ela vai assumir um valor próprio e você alterando aqui, ela não vai alterar aqui. Ela vai manter essa alteração. Então, desmarque que evita confusões. A gente pode gerar. Eu vou gerar esse primeiro EAR, pessoal, para mostrar também a mudança de versão. Então, eu fiz a configuração, vou deixar aqui no padrão, vou dar um salvar, vou fazer um deploy aqui. Aqui na hora do deploy ele já marca automaticamente para parar o serviço, caso esteja rodando, e para startar automaticamente a gente vai manter aqui e dar um OK. Pronto, fez o deploy, sincronizado, success. Ele tem que aparecer o success aqui desse lado aqui, tá, pessoal? Porque às vezes dá algum tipo de erro e ele aparece aqui que não foi feito, se gerou erro ou teve algum outro problema aqui. A gente for em instâncias, ó, o nosso serviço já está subindo, tá, pessoal? Eu vou esperar ele subir. A gente vai fazer um teste pelo SOAP-UI desse serviço. Vou chamar o nosso método buscar, que é mais simples. Ele está ainda na porta 8000, tá? O designer aqui, ó, ele não está fazendo nada, tá? Ele está parado o tester aqui, ó, tá? Se subir agora, como a porta está em uso, ele vai reclamar que a porta está em uso, tá? Eu vou, enquanto que está subindo o serviço, pessoal, pegar aqui, que eu alterei já aqui. Eu não lembro se eu gerei o EAR, eu vou gerar novamente o EAR. Build Archive. Ele informou que já existe, eu falei para ele fazer o overwrite, salvar. Vou fechar aqui, porque nesse momento a gente não precisa mais do designer, tá? A gente já desenvolveu, já gerou o EAR e tá tudo aqui. O serviço já está no ar, a gente vai fazer um invoke aqui para o método. E pronto, pessoal, já está retornando os dados do serviço, beleza? O nosso serviço já está rodando. Se a gente vir aqui, essa execução, ela já chegou aqui, foi processada por completo, tá? Na minha tracing, a gente tem os logs, então tem os logs de execução aqui, ou de algum problema que tenha dado, tá? A gente consegue colocar log ali nos dados da execução, não é aconselhável porque você vai gerar um volume alto de I/O no servidor e o seu serviço vai ficar lento. Bora lá fazer a atualização para subir 2 instâncias, tá? O novo EAR ele só vai permitir a gente definir valores diferentes no host e porta do serviço a nível da instância do serviço. Mas esse próprio versão que está aqui daria para a gente duplicar ele em 2 máquinas diferentes. Como a gente só está com uma máquina aqui, pessoal, eu não vou conseguir subir essa instância, uma nova instância na mesma porta. O serviço vai falar que a porta já está em uso. Então a primeira instância que subir, ela que vai alocar a porta
e o outro ele vai dar erro, tá? Então, nesse cenário, a gente não consegue utilizar a mesma configuração para as duas instâncias. Aí requer o nosso deploy novamente. Eu vou subir a nova versão do nosso CR, tá? Na hora que a gente sobe a nova versão, ele já vai acusar aqui, ó, que tem a atualização do deploy, tá? E aí, nesse caso, a gente já consegue adicionar uma nova instância. Como eu adiciono? Eu tenho 3 camadas aqui. O pacote principal, o pacote do serviço e a instância final. A gente vai clicar no intermediário e a gente vai dar um Add Machine. Como eu só tenho uma máquina, eu posso adicionar a mesma máquina várias vezes. A única coisa que ele vai fazer, ele vai colocar várias instâncias do mesmo serviço na mesma máquina, tá? E em muitos casos, dependendo de como é a mecânica do serviço, mesmo estando na mesma máquina e dependendo da sua quantidade de cores no servidor, isso aí faz muita diferença, pessoal, tá? Então, você vai ter ganho sim de performance aumentando a instância mesmo no mesmo servidor, tá? Então, automaticamente, na hora que você adiciona uma nova máquina, ele coloca ela em failover, tá? Para eu alterar isso para balance, é só desmarcar isso aqui, ó, run failover. Eu desmarco, automaticamente as duas já assume como principal, tá? Aí eu dou um salvar. Outra coisa também, pessoal, quando a instância do serviço está em uma máquina e outra em outra, na lista de serviço fica complicado você visualizar. Então a gente geralmente edita o nome, colocando aqui, ó, server 01, salvar, e server 02, salvar. A gente renomeia a instância para facilitar a identificação da instância do serviço, tá, pessoal? E aqui a gente só fazer deploy, tá? Normalmente, pessoal, funciona muito bem esse stop aqui running, tá? Mas serviços muito pesados e que tem um alto volume de requisição deles, o stop acaba demorando muito no momento do deploy, tá? Então, assim, eu acho uma boa prática a gente parar o serviço primeiro antes de fazer o deploy aqui. Como o nosso serviço é pequenininho, o stop é muito rápido, então não tem necessidade, tá? Aqui ele já está subindo. Aquilo que eu te falei da identificação é isso aqui, ó. Ele vai aparecer aqui o nome da instância e aqui a gente já consegue saber que é do servidor 1 ou servidor 2. Ah, Ito, mas tem o machine aqui. Sim, tem o machine. Mas algumas vezes o nome aqui talvez não seja tão intuitivo ou é o nome daqueles servidores que é grande pra caramba e fica difícil a gente visualizar. Então é melhor deixar uma descrição mais simples aqui no nome da instância, tá? Até mesmo para os logs, porque em muitos logs também aparece o nome da instância. Bom, esperar o nosso serviço subir, ele vai dar erro em um deles, provavelmente, porque a gente não alterou a porta, pessoal. Mas um deles deve estar no ar, ó. Tá respondendo, ó. A primeira requisição demora, mas as demais vai rapidinho. Olha lá, 7 vezes. Esse é o server 2. E o server 1? Nenhum, tá vendo? Porque o server 1 provavelmente foi o cara que ele não conseguiu subir por conta da porta. Vamos parar aqui, pessoal, o serviço. E vamos ajustar a configuração. Agora a gente vai selecionar a instância do serviço. Tá? Esse aqui eu vou mudar para a porta 8001. E esse outro aqui, ambos na aba Advanced, tá, pessoal? Quando a gente clica no pacote principal, é geral para todas as instâncias. E mesmo assim é na aba Advanced, tá? As variáveis. E na instância a mesma coisa. Aba Advanced, as variáveis. Tá? E esse na 8002. Fiz isso por quê? Porque aí a gente vai reparar que não vai ficar ninguém na 8000, tá? Porque os dois serviços a gente mudou de porta. E vamos fazer deploy novamente. Fiz deploy e já está subindo o serviço.
Enquanto sobe o serviço, pessoal, outra coisa importante, quando a gente clica no deploy, aqui, né, no configuration mesmo, a gente tem um history. Todos os 3 deploys que eu efetuei agora, ele manteve o histórico. O primeiro, que tinha só uma instância, a adição da máquina, mas com a configuração quebrada, e a terceiro deploy, que eu fiz o ajuste das portas. Ele consegue manter todo o histórico de deploy aqui, e mesmo se você mude o EAR ou não, ele vai versionar aqui, tá, pessoal? Para você voltar, fazer o rollback da versão, é muito rápido. Você dá um revert aqui, seleciona a versão que você quer retornar, dá um OK, ele vai gerar a alteração aqui do deploy e você efetua o deploy novamente. Pronto, já subiu a versão anterior. Ele gera um novo histórico, tá? O revert, ele gera um novo histórico do deploy e você efetua um novo deploy, tá, pessoal? É bem rápido e simples de gerenciar os deploy aqui no BW5, no Administrator. Pronto, já subiu. Se a gente chamar aqui, vai dar erro, porque não tem ninguém mais ouvindo a porta 8000, tá? A gente vai testar aí o serviço, a instância da porta 8001 funcionando e a instância na porta 8002. Pronto também. Vou fazer 2 chamadas na porta 2, só para a gente visualizar aqui que o 1, só uma requisição, e no 2, as 2 requisições, tá? Mostrando aí que tem 2 servidores mesmo. Nesse cenário, pessoal, para a gente conseguir fazer o balance desse serviço, a gente precisaria de um proxy reverso aqui, um Apache, um Nginx, qualquer proxy reverso para fazer o balance nessas 2 portas, tá? Outra forma de fazer é a gente ter um único serviço SOAP, tá? E não ter a contingência, a gente pode fazer um failover ali, tá? De qualquer forma, precisaria de um proxy genérico. Mas a gente consegue balancear o grosso das requisições a nível do MS e a gente não precisaria escalonar também a parte HTTP, tá? Dependendo do cenário e dos serviços que vocês forem implementar, o nível de processamento, a demora, a complexidade e vários fatores, compensa muito mais você balancear a nível de JMS ali do que balancear no SOAP. Outra vantagem é que fazendo essa quebra para o MS, você consegue fazer uma persistência interna de processamento do seu serviço, no qual o parceiro ou cliente que está chamando esse serviço, se por algum motivo a estrutura falhar parcialmente, você consegue reprocessar internamente a mensagem JMS sem retornar o erro para quem chamou no SOAP, entendeu? Então isso aí você consegue garantir pequenas falhas internas e de serviços internos ou de serviços externos que não depende da sua infraestrutura, tá? E manter um delay aí, porque se a falha ocorreu em um curto espaço de tempo, entendeu? Nesse timeout do SOAP, que por padrão é 60 segundos, você consegue reprocessar e não retorna o erro para o cliente, entendeu? Então a gente tem um ganho aí de estabilidade no serviço. Ele pode demorar mais para processar, mas ele não retorna o erro para quem chamou, tá? Então a gente vai implementar isso aí depois, tá? Aqui, deixa eu ver se eu tenho algum outro ponto para colocar. Fizemos o balanceamento, a gente poderia colocar um Nginx aqui, mas eu não vou fazer isso aqui agora. E ponto, pessoal, eu acho que é só isso mesmo. A gente desenvolveu o nosso serviço SOAP, a gente testou pelo SOAP-UI aqui, a gente escalonou o serviço aqui, a gente aumentou o poder de processamento do serviço com alguns cliques. Então até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.